Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo de paz? Aqui quem fala é Rodrigo Ribeiro, criador do canal Engenharia e Investimentos. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de cinzas. Hoje nós vamos falar da WEG, uma multinacional brasileira muito importante que muitos analistas e agentes de mercado olham com um olhar de lupa e nós vamos fazer uma breve análise da sua história, de alguns indicadores, de alguns índices e falar um pouco da empresa. Bom, pessoal, no dia de ontem, 21 de fevereiro de 2023, a WEG apresentou alguns dados aos investidores. Nós vamos comentar alguma coisa sobre os dados. Primeiramente, para quem não conhece, a WEG é uma empresa atuante no setor de bens industriais, ela produz equipamentos e máquinas, é uma empresa muito saudável e não possui dívida, sua dívida líquida a gente pode perceber aqui que é negativa, então é uma empresa muito saudável. Falando um pouquinho da história da WEG, lá no ano de 1961 nasce a ideia de criar uma empresa para fabricar motores elétricos. No ano de 1970, inicia as exportações para Guatemala, Uruguai, Paraguai, Equador e Bolívia. Já no ano de 1975, a WEG alcança a marca de produção de 1 milhão de motores elétricos. No ano de 1981, a WEG cria a WEG Acionamentos, e WEG Transformadores e WEG Energia. No ano de 1991, a WEG inicia a inauguração da sua fábrica e filial nos Estados Unidos, dando início aí ao processo de internacionalização do grupo. No ano 2000, a WEG realiza a aquisição das primeiras fábricas no exterior. No ano de 2005, a WEG inaugura a primeira fábrica na China. No ano de 2007, a WEG realiza a aquisição da fabricante de turbinas hidráulicas, onde ela reforça a atuação no segmento de geração, transmissão e distribuição de energia. No ano de 2009, realiza a construção da fábrica de transformadores no México. No ano de 2010, inicia operações fabris na Índia. Ainda no ano de 2010, realiza a aquisição de fábrica de tintas e aquisição de distribuidor na Dinamarca. No ano de 2011, realiza a aquisição de companhia austríaca especializada na fabricação de motores, motogeradores, inversores de frequência e sistemas de acionamento. Ainda no ano de 2011, compra uma empresa nos Estados Unidos especializada em motores, geradores e excitatriz. Ainda em 2011, estabelece uma joint venture com a empresa conhecida como Cestari, que fica localizada na cidade de Monte Alto, São Paulo, que é uma fabricante e comercializadora de redutores e motorredutores. Ainda em 2011, a WEG inicia a fabricação de aerogeradores, lança o livro WEG 50 anos, inaugura a WEG Índia, cria a filial no Peru e inaugura uma nova fábrica da WEG em Linhares, no Espírito Santo. Já no ano de 2012, realiza o primeiro fornecimento em geração de energia eólica, equipamentos aí com capacidade de produção de energia de 90 megawatts, que foram instalados no Nordeste do Brasil. E no ano de 2012, as vendas no mercado externo elas alcançam 51% do retorno operacional líquido do faturamento da WEG. E também no ano de 2012, a WEG realiza a aquisição de indústria de tintas e vernizes, empresa especializada na fabricação e comercialização de tintas, vernizes, esmaltes e lacas. No ano de 2013, realiza a criação da filial WEG no Equador e a aquisição de fábrica de transformadores e subestações na África do Sul. No ano de 2014, também realiza a aquisição de empresa que atua no setor de fabricação de motores especiais de alta velocidade, com sede na Alemanha.
E ainda em 2014 realiza a aquisição de empresa que atua na fabricação e montagem de painéis elétricos para automação de processos com sede em Bogotá. Também em 2014 realiza a aquisição de fábrica de motores e motorredutores na Alemanha, aquisição de fábrica de motores elétricos para a linha branca na China e aquisição de unidade de serviço em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E agora, no ano de 2020, recentemente, a WEG adquire o controle de duas startups. A primeira delas é uma empresa de tecnologia ativa no mercado de inteligência artificial aplicada ao Industrial Analytics, ou dados de análise industrial, análise de dados industriais. E outra empresa também, outra startup, conhecida como Mvisia, que já é uma empresa especializada em soluções de inteligência artificial aplicadas à visão computacional na indústria. Muito interessante aqui, pessoal, a aquisição dessas duas startups, porque são empresas disruptivas. Já na parte de posicionamento estratégico, a WEG cita possui gama de produtos muito ampla para produtos elétricos e sistemas com uma solução one-stop integrada. O que significa isso, pessoal? A WEG, aqui nessa lâmina, ela apresenta 3 linhas diferentes de negócio. A primeira delas é a linha de equipamentos eletroeletrônicos industriais, que são motores, motorredutores, painéis para a indústria. Outra linha de negócio que a WEG cita também é a parte de geração, transmissão e distribuição de energia, onde nós temos os aerogeradores, painéis solares, transformadores e torres de transmissão. Também outra linha de negócio muito interessante da WEG. E a terceira linha de negócio que ela cita nessa lâmina é a parte de motores comerciais e utensílios. Então, pessoal, aqui nós podemos perceber que existe uma comparação da WEG entre os seus principais concorrentes de mercado e que a WEG ela atua de forma integrada em praticamente todas as linhas de negócios que seus concorrentes também atuam. Então, é uma empresa que tem linhas de negócio bem diversificadas no seu segmento de atuação. Outra lâmina interessante que a WEG divulgou recentemente é que a linha dela é diversificada e permite forte crescimento em diferentes ciclos de mercado. Ou seja, no mercado interno, as vendas da WEG representam 48%. E no mercado externo, as vendas da WEG representam 52% das linhas de negócio. E aqui ela separa, dentre as linhas de negócio, quais as representatividades que elas têm em cada mercado, no mercado interno e no mercado externo. Então, analisando aqui na parte de baixo, nós podemos perceber que o comparativo entre o quarto trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2022, a WEG apresentou crescimento na maioria das suas linhas de negócio, ok? Apenas na linha de motores comerciais e utensílios que houve uma pequena retração de 2%, nada muito significativo nos negócios da empresa. Já no perfil de receita, ela apresenta uma lâmina de distribuição de receita líquida de acordo com a distribuição geográfica. Então, nós notamos que no Brasil, 50% das suas linhas de negócio, na América do Norte é o segundo colocado, com 23% das linhas de negócio. Em terceiro lugar, a Europa, com 13% das linhas de negócio. E uma pequena parcela na América do Sul e Central, com 6%. 5% no Pacífico e na Ásia e 3% na África. Então, podemos perceber, pessoal, que a WEG é geograficamente uma empresa bem diversificada e que está buscando diversificar ainda mais as suas linhas de negócio fora do Brasil. Já na parte de resultados do quarto trimestre de 2022, a WEG destaca que houve incremento de 22% da sua receita líquida com relação ao quarto trimestre de 2021.
Então, no quarto trimestre de 2022, a WEG performou uma receita líquida de 8 bilhões de reais. Outro destaque que a WEG cita é o crescimento considerável de 38%, quase 39% do EBITDA, que é o lucro após juros, taxas e amortizações. Então aqui, pessoal, a gente pode perceber que houve um incremento considerável na linha de lucros da WEG, comparando o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2022. E uma pequena retração de 1,1% na parte do retorno sobre capital investido. Nós vamos falar mais adiante no detalhe. Aqui na parte do retorno sobre capital investido, a WEG cita que houve um incremento de 25% do capital investido com relação ao quarto trimestre de 2022, o que faz com que o seu retorno sobre o capital seja um pouco menor com relação ao quarto trimestre de 2021. Ok? Nada muito considerável. E também ela cita que o seu lucro operacional após impostos, né, ficou aí na casa de 20% de incremento. Algo muito considerável. Já na parte de desempenho das áreas de negócio, separando aí as áreas de negócio, conforme a gente citou anteriormente, equipamentos eletroeletrônicos industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais e utensílios, e aqui entra a parte de tintas e vernizes. A WEG apresenta crescimento na maior parte das suas linhas de receita, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. Então, pessoal, nós podemos notar aí bastante crescimento, algumas retrações pontuais, mas com nada injustificável, né? A gente entende que a WEG ainda investe pesado e que ela precisa aumentar aí a sua participação no faturamento na parte de vernizes, tintas e vernizes, e que também a parte de motores comerciais e utensílios é uma parte bem pequena das suas linhas de receita. O bruto mesmo, onde a WEG ganha dinheiro de verdade, está na parte de equipamentos eletroeletrônicos e industriais e na parte de energia. Ok, pessoal? Já na parte de lucros, após taxas, juros e amortizações, nós podemos perceber aí que houve um incremento com relação ao quarto trimestre de 2022, de 2021, desculpa. Então, ela saltou de um lucro de 1,1 bilhão para 1,5 bilhão de reais. Na parte de índice, eu gosto de citar que a WEG é uma empresa muito bem avaliada pelo mercado e que esse indicador de governança corporativa é um indicador muito importante para aqueles investidores, principalmente pequenos investidores como eu, que buscam empresas que possuem gestores sérios. E esse aqui é um indicador muito interessante. E nele a WEG tem uma participação até que considerável. Existem outros indicadores interessantes que a WEG participa também. Esse aqui é um indicador correlacionado com o de cima, de governança corporativa. São índices, né, que se complementam, ok, pessoal? Mas que são interessantes a gente estar avaliando aí quando a gente vai entender como que funciona a empresa e qual que é a importância que o mercado dá para a empresa e que índices ela participa no mercado. Então, também tem alguns outros índices interessantes de mostrar, como o índice de carbono eficiente, tá? O pessoal aí que busca empresas que têm a preocupação com o meio ambiente, a WEG também é uma empresa que tem essa visão de longo prazo. Já na parte de indicadores, pessoal, nós podemos avaliar aqui alguns indicadores de valuation. Um deles é o dividend yield, ou os proventos que a empresa divide com seus acionistas. Aqui nada mais é que a WEG distribuiu nos últimos 12 meses 1,39% do seu lucro, 1,39% de seus lucros com seus acionistas. Por que a WEG distribui pouco lucro com seus acionistas?
porque a WEG é uma empresa que investe em aumentar a sua participação de mercado. Então, nós podemos ver aqui no indicador de crescimento que a WEG, nos últimos 5 anos, ela cresceu em torno de 30% ao ano. Crescimento bem considerável. Já na parte de indicadores de endividamento, como nós citamos lá no início do vídeo, a WEG é uma empresa bem saudável, ela não possui dívida, todos os indicadores de endividamento estão bem saudáveis. Em casos negativos, isso aqui é um ponto bem importante. E na parte de eficiência, a gente pode perceber também que a WEG ela tem uma eficiência interessante na parte de margem líquida. Ela tem aí uma margem de em torno de 40%, que é uma margem interessante para empresas do setor de bens industriais. E uma rentabilidade também interessante. O ROIC, né, que é o retorno sobre o capital investido, é superior a 20%, um indicador também bem interessante. Então, pessoal, essa foi aí uma análise da WEG, uma empresa que nunca deu prejuízo na Bolsa Brasileira, nunca deu prejuízo para os seus acionistas. E se vocês gostaram desse conteúdo, comentem, compartilhem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e muito obrigado pela participação.